abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 16 até o 28. Enquanto você localiza o texto, que provavelmente também será projetado, eu gostaria de dizer o seguinte: muitos anos atrás, e esses muitos anos eu devo estar falando de pelo menos 2 décadas, porque já há 17 anos, já faz 17 anos que meu pai partiu para a glória, foi para o encontro do Senhor, né? Então, acredito que isso remonte a no mínimo uns 20 anos atrás, porque na época meu pai me mandou uma fita cassete, né? Quando você fala de fita cassete, realmente é da época que o Marmô estava só doente, não tinha nem morrido ainda. E meu pai mandou uma fita pelo correio e disse: quero compartilhar com você uma mensagem que Deus me deu. Meu pai era um pastor, um pregador, né? E por sinal, eu era fã, principalmente da forma como ele rotulava os títulos que ele dava para as mensagens. Eu achava incrível, além do conteúdo em si. E eu lembro quando chegou a mensagem, eu fiquei muito curioso, porque o título era A Espada Cortante do Rei. E quando ouvi a mensagem, eu não me lembro dela toda, né? Isso já faz muito tempo, mas a resenha dela, né, ainda está viva dentro de mim. E em cima dela, eu talvez tenha adaptado, ajustado um pouco a roupagem, mas eu quero compartilhar, né? A essência do que eu vou compartilhar é a mensagem que eu ouvi do meu pai na época, e eu tenho certeza que isso vai te abençoar também. Então me acompanha aí em 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 16 ao 28. Eu sei que o texto é um pouquinho extenso em relação ao padrão do que costumamos ler, mas é importante que a gente leia a história toda. O texto diz assim: então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto a sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava ao meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela, morto, nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. O rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em 2 partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo. Não o mate de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entregue o menino vivo à primeira mulher. Não matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bom, nesse episódio, Salomão está numa das primeiras audiências públicas, depois de, como diz o início do capítulo 3 de 1 Reis, ter feito um pedido peculiar a Deus. Salomão oferece 1000 holocaustos, sacrifícios em Gibeá. O Senhor se agradou do coração de Salomão e aparece a ele em sonhos dizendo: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Eu não sei o que você pediria se Deus te desse um cheque em branco desse, né? Mas ele diz para Salomão: você preenche o cheque, eu assino. E Salomão diz para Deus: tudo que eu quero é sabedoria para governar esse povo. Eu estou assumindo o trono de Davi, meu pai, eu não passo de um menino, eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Salomão, porque ele não pediu fama, ele não pediu riqueza, e Deus diz: de lambuja eu vou te dar o resto. Mas a Bíblia diz que Deus concedeu sabedoria a Salomão como a nenhum outro homem. E esse texto que vem na sequência desse relato é uma forma de demonstrar que de fato aquele pedido foi ouvido, foi atendido. 2 mulheres comparecem nessa audiência pública. Ela faz questão de dizer: só estávamos eu e ela em casa, ou seja, não temos testemunha, é a palavra de um contra a palavra de outro.
Naquela época não tinha exame de DNA, não tinha, ninguém para depor. Como resolver essa questão? O rei manda trazer uma espada. E é daí que sai o título da mensagem, a espada cortante do rei. E diz, faz o seguinte, corte a criança no meio, metade para um, metade para outro. A mãe desesperada diz, mais do que brigar pela guarda da criança, eu quero a criança viva, mesmo que não seja comigo. Dá para ela, mas não mata. A outra diz, não, metade para cada um. Salomão olhou e sabia exatamente quem era a mãe e quem não era. Porque o que trouxe à tona, tanto a verdade como a mentira, foi a espada em questão que ele apresentou. Qual é o aspecto a ser extraído em termos práticos para mim e para você dessa mensagem? Paulo, ele diz em 1 Coríntios 10, 11, é um texto que eu faço muita questão de citar quando prego baseado no Velho Testamento. Ele diz que essas coisas, ele está falando dos relatos da história do povo de Israel, do Antigo Testamento, ele diz essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Em outras palavras, não se trata de mero registro histórico, mas de orientação prática para mim e para você. Em Romanos 15, 4, Paulo diz tudo quanto foi escrito. Para nosso ensino foi escrito, incluindo essa porção dessa audiência pública de Salomão. Na ocasião, quando meu pai pregou a mensagem, isso foi uma revelação que Deus deu a ele, ele faz um link entre Salomão e a pessoa de Cristo, Salomão figurando Cristo. Não apenas como alguém que é da linhagem de Davi, para quem Deus havia prometido que dela viria o Messias, o Cristo, mas também como um justo e reto juiz. Tanto como filho de Davi, como um justo juiz, ele é uma figura de Cristo. As duas mulheres estão diante dele. A Bíblia diz que eram duas prostitutas. Isso significa não apenas que se trata de gente imperfeita, como eu e você, o que todos somos, mas a Bíblia faz questão de apresentar o que, naquela ocasião, cultura, naquele tempo e época, era um dos piores rótulos para descrever um pecador. Aliás, mesmo nos dias de Jesus, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que extorquiam o próprio povo em favor daqueles que os dominavam, o Império Romano, tanto os publicanos como as prostitutas são apresentados como os piores rótulos. Toda a sociedade tem de tempos em tempos e sofre mudança. Quando eu era garoto, talvez um dos adjetivos bem pejorativos para se referir a alguém era quando chamava, por exemplo, de maconheiro. A gente não imaginava que ia chegar o dia que isso se tornaria tão normal e que não seria pejorativo. Mas quando era garoto, era rotular alguém assim, você já sabia. Está dizendo que o tipo está totalmente fora do padrão. E naquela ocasião eram as prostitutas. Ou seja, nós temos a figura de um justo juiz e diante dele a figura de pecadores. E ele tem a capacidade de trazer à tona o que está no coração deles por meio da sua espada cortante. O que isso tem a ver comigo e com você no nosso tempo, nos dias de hoje? Me acompanhe, por favor, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que há uma relação entre a palavra de Deus e a espada. E, aliás, esse não é o único texto. Em Efésios, no capítulo 6, por exemplo, quando a Bíblia fala da armadura de Deus, no versículo 17, Paulo fala a respeito da espada naquela armadura, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No livro do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 2, o Senhor Jesus, se dirigindo ao anjo da igreja de Pérgamo, diz, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Que espada é essa? Apocalipse 19, 15, falando do retorno de Cristo, diz, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Quando a Bíblia relaciona a espada com a boca de Cristo, está de novo dizendo que a espada é a palavra de Deus. Ou seja, assim como Salomão, assentado no trono, faz uso de uma espada para trazer à tona o que estava no coração daquelas mulheres que representam todos nós pecadores. Cristo, nosso justo juiz, também tem uma espada. E o livro de Hebreus está dizendo que ela é apta para discernir os intentos do coração. Quando eu falo da espada cortante do rei, não me refiro
ao rei Salomão, me refiro ao rei Jesus. E o propósito da minha mensagem é falar do poder de operação da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é muito mais do que um livro, do que uma obra literária. Embora, como tal, né, seja o livro mais lido em toda a história da humanidade, mais impresso, mais distribuído, né, em várias pesquisas que nós tivemos, mesmo no Brasil, nos últimos anos, né, o livro mais lido que sempre aparece é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que ela é muito mais do que um livro. A Bíblia se refere à pessoa de Jesus como o Verbo. Ele é a palavra de Deus. E o que nós encontramos no livro é uma revelação da pessoa. Eu e você precisamos entender que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E que todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. A mesma palavra que criou sustenta todas as coisas. No Salmo 138, 2, a Bíblia diz: exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós precisamos compreender que quando Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é viva e é eficaz, ele está falando de um poder extraordinário, acima da nossa capacidade de compreensão. Mas a pergunta é, será que nós temos usado o poder disponível por trás dessa palavra? Então, o que eu quero apresentar para você, eu vou construir em cima de 3 fundamentos aqui bem distintos. No primeiro tópico, eu quero falar do problema. No segundo, nós vamos falar do diagnóstico. E no terceiro, nós vamos falar da cura. Ou seja, o homem tem um problema. A gente poderia chamar isso, né, de enfermidade, a deformidade. Mas Deus tem diagnóstico para esse problema. E eu vou descrever antecipadamente um problema que nós temos dificuldade de reconhecer. É Deus que, por meio da sua palavra, pode expor. Mas a palavra de Deus não produz só diagnóstico. Ela também produz cura, transformação, restauração. Então vamos construir isso em partes. Em primeiro lugar, o problema. O problema é aquilo que está no coração. E aliás, eu costumo dizer que o nosso grande problema não é o nosso problema. O nosso grande problema é a dificuldade de enxergar o problema. Em Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus, né, diz nos versículos 3 a 5, se você for rápido de endereço, você pode me acompanhar na leitura. O Senhor Jesus diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe-me que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não há nenhum problema em que você se disponha a ajudar o irmão a enxergar melhor. Jesus só diz que é incoerente quando você está tentando tirar o cisco do olho do outro, sem enxergar a trave que está no céu. Outro dia alguém me disse: pastor, nós temos uma dificuldade de ver problema. Eu falei: não, nós temos dificuldade de ver o nosso. Que o cisco no olho do irmão, pequenininho, à distância, a gente vê bem. O que a gente não vê é a trave no nosso. O que literalmente está na nossa cara, a gente não enxerga. Mas na vida do outro, a gente consegue fazer a distinção. Jesus descreve como hipocrisia não a tentativa de ajudar alguém, mas a tentativa de ajudar alguém, quando nem nós nos permitimos ser ajudados naquilo. Agora, a pergunta é: será que cada um de nós acorda uma certa manhã resmungando consigo mesmo: hoje é dia de maldade, né? Vou viver o maior nível de hipocrisia possível? Particularmente não creio que a hipocrisia seja, na maioria dos casos, algo tão planejado ou pré-determinado. Eu acredito que nós temos, de fato, uma dificuldade, porque nós mensuramos de forma diferente o erro dos outros e o nosso. Então, algo que eu percebo, olhando para as Escrituras, e alguns textos que eu gostaria de chamar a sua atenção para eles, um deles está lá em 2 Samuel, capítulo 12. É quando o profeta Natã vai confrontar Davi, tanto pelo adultério com Batseba, como pelo homicídio de Urias, o segundo pecado, pior do que o primeiro, visando encobrir o primeiro. Quando Natã, o profeta, chega diante de Davi, ele não chega falando do que Davi fez. Ele conta uma alegoria, uma parábola, uma história. E diz: olha, tinha um camarada que tinha muitas ovelhas no seu rebanho, mas ele recebe um visitante. Em vez de matar uma das ovelhas para servir bem como anfitrião aquele visitante, ele simplesmente pega a única ovelha de uma família pobre, né, cuja ovelhinha era quase parte da família, e ele resolveu matar aquela para agradar o visitante. Davi ficou furioso e decretou uma sentença de morte como rei. Esse homem tem que morrer.
Eu, honestamente, não sei qual teria sido o tom de voz de Natã. A Bíblia só diz o que ele falou. Diz que Natã vira para Davi e diz, o homem é você. Alguns imaginam Natã muito de boa. Pois é, deixa eu explicar quem é o homem. Na minha cabeça, talvez por ser um profeta, eu já imagino um cara mais exasperado, né, botando o dedo na cara de Davi, dizendo, hipócrita, o maluco é você, né, é de você que eu estou falando, só contei uma história como sendo outra pessoa, porque o outro você enxerga o erro, o seu próprio você não enxerga. Aliás, eu adotei isso como uma ferramenta estratégica em aconselhamento pastoral ao longo do meu ministério. Porque muitas vezes, quando ia confrontar alguém pelo erro, percebendo a dificuldade que as pessoas, como eu, porque estamos falando do ser humano, têm de reconhecer o próprio erro, muitas vezes eu tratava do assunto da pessoa, falando da história de um outro. E normalmente as pessoas ficam indignadas, porque quando você coloca na terceira pessoa, eles enxergam o erro. Então, particularmente, acredito que não é só hipocrisia pela hipocrisia, é uma dificuldade de mensurar. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, dos versículos 1 a 3, falando sobre essa dificuldade. O texto diz, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Quando Davi julgou o camarada da ovelha, ele está julgando a si mesmo, porque ele tinha feito exatamente a mesma coisa. Verso 2 e 3. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condenam os que praticam tais coisas, que condena, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? A pergunta é, por que alguém condena outro que faz a mesma coisa que ele? Mera e pura hipocrisia? Não. O resultado final acaba sendo hipocrisia, o próprio Senhor Jesus classificou, eu não tiraria a hipocrisia dessa equação, mas acredito que ela não nasce de uma deliberada intenção de ser hipócrita, mas porque muitas vezes nós mensuramos de uma forma distinta o que os outros fazem e o que nós fazemos. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola. É a parábola do credor incompassivo. Ele fala de um camarada que o rei perdoou. Tinha uma dívida impagável. Mas depois que ele sai de lá, logo depois de ter recebido seu perdão, ele encontra um conservo que lhe devia algo bem pequeno. Não tinha comparação com a dívida dele. Mas ele não usou de misericórdia e não perdoou essa pessoa. O rei chama ele e diz, estou revogando o seu perdão, porque se essa é a forma que você vai tratar os outros sem misericórdia, você não merece a que eu te entreguei. Quando a gente olha para esse camarada, isso é um retrato da gente que tinha uma dívida eterna, impagável com Deus. Ele benignamente nos perdoou, mas muitas vezes nós não queremos perdoar alguém que nos fez algo bem menor. E Jesus nos ensinou que se nós não perdoamos aos outros, nós não seremos perdoados. Ou teremos um perdão já concedido, revogado. O que ele queria nos mostrar é que muitas vezes nós somos bem mais compreensíveis com nossos erros do que somos com os erros dos outros. Porque a gente tem uma capacidade de mensurar erros, quando são pessoais, bem comprometidas, que normalmente não temos quando se trata dos erros dos outros. Então, qual é o problema do ser humano? Não basta o que ele já tem de errado e de imperfeição, mas é a dificuldade de enxergar seu próprio erro. E pastor, por que isso é tão problemático? Porque Deus só pode trazer cura onde há diagnóstico, onde há reconhecimento. Quando você vê um Isaías recebendo um toque de uma brasa viva, né, que o anjo tira do altar e põe na boca dele, ele só fez isso porque primeiro você vê um Isaías dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele enxerga o seu problema, quando ele admite, quando ele reconhece, isso envolve tanto a ideia de reconhecimento, como também de arrependimento. Deus pode trabalhar exatamente naquela área. Agora, não existe transformação, ou seja, a parte da cura, sem que haja diagnóstico. E se nós temos um problema sério com o diagnóstico, como proceder para que haja essa progressão? É aqui que nós precisamos entender a importância da operação da palavra de Deus. Eu sei que alguns, deliberadamente, mentem para si mesmo e para os outros, como Ananias. Né? Pedro confronta e diz, por que é que você está mentindo para o Espírito Santo? Você sabe que não foi isso que ele te pediu, você sabe que não está fazendo o que ele mandou, né? Mas ainda assim, eu fico me questionando qual é a nossa capacidade de sozinhos enxergar o que estamos fazendo. E isso me remete ao segundo ponto que eu quero tratar, que diz respeito ao diagnóstico. Só a palavra de Deus tem o poder de revelar a nossa condição interior. A Bíblia diz que ela é apta para discernir, para julgar
os pensamentos e propósitos do coração. A NVI diz as intenções do coração. Então aqui nós vamos falar mais do que fazer o errado. Nós temos um problema que não é apenas não enxergar o que já fizemos de errado. Muitas vezes nós temos algo ainda mais delicado e sutil, que é quando eu e você fazemos a coisa certa com a motivação errada. Em Mateus 6, por exemplo, Jesus condena os fariseus. Não porque eles estavam jejuando, orando e dando esmola. Orar, jejuar e dar esmola em si não é nada errado. Aliás, é totalmente certo. Mas Jesus condena a motivação com que eles faziam isso. O que eles queriam não era nem agradar a Deus e nem servir as pessoas. Era apenas usar aquilo para se vangloriar, para se orgulhar, para se autopromover. Então, a motivação pode fazer com que algo que é certo acabe se tornando errado. Não pelo que fazemos em si, mas por que o fazemos. E se já não é fácil errar o erro quando a coisa já é errada, você imagina a nossa dificuldade de perceber as motivações. São dois desafios gigantescos. Agora, o que nós sabemos é que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que a espada que Salomão pediu que trouxesse, ela penetra profundamente na nossa vida. A Bíblia diz que ela é capaz de separar juntas e medulas. São coisas distintas, mas que normalmente estão bem juntas e fora do alcance da vista das pessoas. A Bíblia diz que ela tem o poder de separar alma e espírito. Os dois compõem o homem interior, embora sejam coisas distintas. Mas a Bíblia diz que ela também consegue expor e denunciar as motivações do nosso coração. Isso significa o quê? Que o coração é algo mais estratégico do que a gente tem muitas vezes imaginado ou conseguido mensurar. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos pensar nessa frase. De tudo que eu e você temos para guardar e proteger, Deus está dizendo, atenção primária ao seu coração. Por quê? Porque ele é uma espécie de manancial, de fonte de toda a sua vida. Se você quiser poluir um rio, você não precisa se preocupar em ficar manchando, intoxicando as águas do rio todo. Basta ir à nascente, e lá na nascente, na fonte, macular, comprometer, envenenar aquilo, você afetou o resto do rio. A Bíblia está dizendo que o que afeta o coração, afeta toda a conduta e o comportamento do homem. É por isso que Jesus, normalmente, quando abordava a conduta, ele não tratava com o fruto, ele tratava com a raiz do problema. No Evangelho de Marcos, Jesus diz, é do coração do homem que procedem os homicídios, os furtos, os roubos, os adultérios, e diz, tudo começa do lado de dentro. Aliás, é uma questão tão estratégica que você vai ver na Bíblia Deus e o diabo disputando o coração do homem. Em Atos capítulo 5, quando o apóstolo Pedro expõe o pecado e a mentira de Ananias, a pergunta do apóstolo para Ananias é, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Pedro está dizendo, meu irmão, quem começou a trabalhar no seu coração foi o Espírito Santo, que te deu uma orientação, um impulso. Em algum momento, você sai da influência do Espírito Santo no seu coração e permite que Satanás encha o seu coração. Como que você saiu de um extremo a outro? Agora, porque Deus e o diabo estão disputando o coração, porque é uma fonte. E nós precisamos entender que se ele é tão central, se ele é algo tão importante assim na vida cristã, eu e você deveríamos dar mais atenção. O problema é que nós não temos capacidade de fazer isso sozinhos. Por que não? Jeremias 17:9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A NVI questiona, quem é capaz de compreendê-lo? Nós precisamos entender quando a Bíblia fala do coração enganoso, é porque muitas vezes nós não percebemos questões como essa, que falamos de intenções, de motivações. O coração, ele tem a capacidade de nos pregar algumas peças, ou como diria a moçada, hoje em dia de nos trollar. Ele é enganoso. Pastor, mas o coração não é um guia confiável. Outro dia alguém me disse, eu ouvi o senhor ensinando e disseram que te ensinaram a escutar o seu coração. Eu falei, é verdade, eu reproduzo exatamente a linguagem que usaram para me ensinar lá atrás.
Mas normalmente eu gosto de dizer às pessoas que o guia confiável não é o coração. O guia confiável é o Espírito Santo que fala ao coração. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, principalmente no Novo Testamento. O coração ele aparece muito mais, né, como um sinônimo do Espírito do que só da alma ou das emoções. Mas o guia confiável não é o coração. O guia confiável é o Espírito Santo. O coração é o lugar onde ele fala. Então deixa eu tentar exemplificar isso de outra forma. Eu posso, por meio do celular, receber uma ligação e receber um conselho de um homem de Deus, um conselho sábio que pode me ajudar muito. Mas eu vou dizer que o guia confiável foi o celular? Não. Aquilo foi só o lugar por meio do qual a informação chegou. Pelo mesmo celular, eu posso receber um conselho péssimo de uma pessoa desprovida de sabedoria. O guia confiável não é o celular, é quem vai fazer uso dele. Então, quando a Bíblia fala do coração pelo coração, desconectado agora do Espírito Santo como fonte, a Bíblia diz, desconfie dele. Mas no verso 10, o verso seguinte, Deus diz, eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo, você não tem capacidade de fazer um diagnóstico do seu coração, mas eu provo o coração, eu sondo. Deus está dizendo, eu perscruto todas as coisas, como diz lá 1 Coríntios capítulo 2. Então Deus está dizendo, eu posso enxergar o que você não consegue enxergar aí dentro. Agora, ele não apenas enxerga, ele consegue demonstrar. Quando a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ela é apta para julgar, para discernir, nós precisamos entender que há um poder espiritual. Ou seja, quando eu e você tiramos tempo lendo a Bíblia, no momento devocional diário, nós não deveríamos ter uma mentalidade que estamos apenas procurando aprender ou receber informações. Muito além disso, nós precisamos entender que existe uma ação sobrenatural que expõe a nossa real condição. Em Tiago, no capítulo 1, se você puder me acompanhar nesse texto, Tiago, capítulo 1, depois de, no versículo 22, a Bíblia nos orientar para que sejamos praticantes da palavra e não só ouvintes, ele termina dizendo, enganando a vocês mesmos. Alguém que não consegue levar para o terreno prático aquilo que ouve, está se iludindo. Essa é a mensagem bíblica. Depois de falar isso, nos versos 23 e 24, a Escritura diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. A geração atual provavelmente não entende essa frase, esquece o que viu no espelho. Em primeiro lugar, nós não tínhamos naquela época espelho como a gente tem hoje. Aquele reflexo praticamente perfeito no espelho de vidro. Pouquíssimas pessoas na sociedade, era um percentual muito pequeno, tinha um espelho. Só realmente quem era muito rico. O espelho era feito de bronze, bronze batido, polido. O reflexo não era perfeito. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, agora vemos em parte como que por um espelho, ele está fazendo referência à questão do bronze. Agora, a maioria das pessoas dependia de quando encontrava uma água tranquila e limpa para ver o reflexo. Não se viam no espelho todo dia. Eu lá em casa não tenho como evitar o espelho. Minha mulher conseguiu ter espelho no quarto, né? No banheiro, espelho na sala de jantar. Para onde eu olho tem espelho. Todos os banheiros têm espelho. Agora, quando eu era garoto, pré-adolescente, a casa dos meus pais tinha um único espelhozinho, pequenininho, que era aquele da porta do armarinho do banheiro, aquele de plástico que já vinha pronto para você instalar, que normalmente era acima da altura. Eu não me via muito. Não era nem a época que era obrigado a fazer barba e se enxergar com mais frequência. Tinha horas que me davam um desespero, porque eu não lembrava como era meu rosto. Não é que eu não lembrava nada, mas me faltava a capacidade de compor a imagem. E às vezes me dava esse desespero, eu tinha que achar algum lugar... Ah, sim, é isso aqui. Então eu sou parte de uma geração que consegue entender o que Tiago diz. Talvez a nova geração, que se olha no espelho todo dia, não entenda o que é que ele falou. Mas ele está comparando a palavra de Deus com um espelho. E ele diz que a palavra de Deus como espelho mostra quem nós somos. O problema é que muitas vezes nós não temos um relacionamento com esse espelho que permita viver na consciência
daquilo que o espelho expôs. E a palavra de Deus como espelho, basicamente, ela revela duas coisas. Uma é a nossa identidade em Cristo, quem somos nele. E entender isso é algo importantíssimo. Mas a outra diz respeito à realidade, não aquilo que você deveria alcançar e viver, mas a realidade do que você ainda não experimentou. Também é denunciado pela palavra de Deus. E se nós não tivermos o relacionamento devido com a palavra de Deus, que envolve o quê? Daqui a pouco vou voltar nisso. Mas o verso 25 começa dizendo, aquele que atenta bem para a lei perfeita. O que é atentar bem? Ele não está falando de uma olhada rápida que alguém deu do rosto no reflexo na água. Ele está falando de mirar bem, a ponto de assimilar, absorver aquela imagem. Tanto que na sequência ele diz, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece. Então ele está usando a figura do espelho, comparando ao que nós ouvimos, que vai criar uma imagem. Mas ele está dizendo que quem atenta bem, quando sai, não vai esquecer aquilo que viu. Ou seja, o que eu e você precisamos é de uma exposição tal diante do espelho, onde Deus possa trazer à tona a realidade daquilo que somos. A palavra de Deus tem o poder de, com muita precisão, expor aquilo que eu e você temos dificuldade de enxergar. Ou seja, nós destacamos que o problema não são só nossas imperfeições, mas a nossa incapacidade. Mas nós estamos apresentando a palavra de Deus como algo que tem um poder extraordinário de produzir diagnóstico. E aqui eu não estou falando só de pecado. Na minha teologia, a gente consegue distinguir pecado de erro. Muitas vezes nós estamos errando sem necessariamente estar quebrando um mandamento espiritual. Eu lembro de um momento, no início do casamento, que Kelly pedia para mim que conversasse com ela de uma forma diferente. Como a maioria das mulheres, ela tinha uma queixa. Ela dizia, não é o que você fala, é como você fala. E eu dizia para ela, não é possível que o como alguém fala é mais importante do que o que fala. Eu dizia para ela, então, se eu esculhambar você com a voz doce, com palavra bonita, você vai aceitar? Claro que não. Né? E durante muito tempo eu bati o pé nisso. Um dia eu estou lendo a Bíblia, e eu estou lá em Colossenses, no capítulo 4. E a Bíblia diz, seja a vossa palavra temperada com sal. Sal é aquele tipo de coisa que se você pôr pouco, a comida fica ruim, mas se pôr muito também fica ruim. Você tem que acertar a mão. Tem que ser preciso. A Bíblia diz, seja a vossa palavra temperada com sal, para saber disso. Como responder a cada um. É lógico que o que se fala é indiscutível que é importante, mas o como também é. Eu lembro de uma ocasião onde minha esposa falou para mim, olha, quando você precisar chamar minha atenção, e isso é justo, você podia também aproveitar e começar me elogiando primeiro. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, não me peço para praticar essa psicologia barata. Eu falei, eu te elogio quase que 99% do tempo, e eu não misturo uma bronca para compensar. Na hora que tiver que chamar sua atenção por algo, o contexto era o trabalho nosso como equipe, ela tinha tomado a decisão no ministério que ela coordenava, que afetou todos os outros. Ela tomou a decisão sozinha, sem consultar. E eu falei, nós vamos para a reunião, eu vou precisar chamar a sua atenção lá, eu não sou seu marido, eu sou o líder da equipe. E ela gostou que eu preparei, né, que eu tirei do nível pessoal. E ela falou, você podia fazer isso sempre. E eu falei, não me peça para praticar essa psicologia barata. Pela cara dela, eu já vi ela dizendo assim, não vou discutir. Mas descobri depois que ela fez uso do disque denúncia. Foi resolver o assunto na ouvidoria do céu. Ele falou, Deus, eu não tenho poder de argumento para discutir com meu marido, mas eu tenho certeza que eu não estou errada no que eu estou pedindo para ele. É só o Senhor que pode fazer essa obra. E deu uns dias, o Espírito Santo falou comigo. Porque em Apocalipse 2 e 3, quando Jesus dirige, né, o que nós temos ali como as cartas às igrejas da Ásia, ele nunca começa chamando a atenção de ninguém. Ele começa sempre elogiando. Apocalipse 2:2. Conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Supostastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Puseste a prova se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Depois de encher a bola, ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem um negócio aqui que nós precisamos resolver. Tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras, mas depois elogio de novo. Mas tens a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, ele não chega chamando atenção. Por quê? Porque as pessoas não falam apenas a linguagem verbal, elas normalmente têm uma comunicação emocional. E quando você elogia primeiro, você está dizendo o que vem na sequência,
não é algo que vai tirar o seu valor ou o apreço que eu tenho por você. Isso melhora muito a comunicação. Eu não acho que necessariamente naquele momento, ao não entender isso, eu estava pecando. Mas eu teria um problema de relacionamento desnecessário. A palavra de Deus expôs todo o meu comportamento. Me deu luz, me deu orientação. Você entende o que eu estou falando? Nós temos a dificuldade enorme de enxergar. Mas há um poder, há uma sabedoria sobrenatural nas Escrituras. Não é só um conselho, está aí na geral, pegue. O Espírito Santo tem o poder de aplicar aquilo num âmbito personalizado em mim e em você. A chave da mudança de vida é a exposição que a palavra de Deus pode fazer no meu e no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus seja louvado que a palavra não dá só o diagnóstico. Porque não adianta só ter o diagnóstico. O diagnóstico é um passo necessário para a cura. E o que é importante que eu e você entendamos, eu quero voltar lá em Tiago, capítulo 1 com você. Eu mencionei o 22, sobre ser praticante da palavra, o 23 e o 24, que fala do espelho, o 25, para tentar bem não esquecer. Mas toda a história começa a partir do 21, que diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A maioria das traduções mais modernas, por equivalência, não literalidade, só diz para salvá-los. A maioria das traduções mais antigas, são chamadas por literalidade, traduzem esse texto assim, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Para mim, essa distinção é muito importante e esse dado não poderia ser omitido. Por quê? Quando o texto está dizendo salvar as vossas almas, a palavra mais comum usada quando falamos de salvação espiritual no Novo Testamento, no original grego, é sotero. É por isso que a doutrina da salvação na teologia é chamada por essa terminologia grega, soterologia, estudo do sotero, da salvação. Mas a palavra usada por Tiago aqui é sozo. Sozo também tem ideia de salvação? Claro que sim, senão não apareceria traduzido. Mas ela normalmente, na maioria das vezes em que aparece, ela está relacionada com cura e restauração. Cada vez que Jesus curava um enfermo, ele dizia assim, vá em paz, tua fé te curou. As traduções podem variar, para algumas dizendo, tua fé te salvou. Mas ali a palavra sozo está falando de cura, que é o que Jesus tinha acabado de operar. Em outras palavras, o que você precisamos entender é que o ser humano, ele é um ser tríplice. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Jesus. O ser humano é espírito, alma e corpo. No seu espírito, você tem consciência, ou pode ter consciência de Deus e das coisas espirituais. Com o seu corpo, você tem consciência do mundo terreno, de tudo que é material. Mas na alma, você tem consciência de si mesmo. A alma é o que a gente chama da sede da personalidade. É o lugar onde estão as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É aquilo que distingue você de uma outra pessoa, não é apenas a aparência do corpo. No plano espiritual, né? Por exemplo, quando falamos do homem como um ser espiritual, cada um, quando partir para a glória, o homem interior é composto de espírito e alma. Quando a Bíblia diz que a palavra pode separá-los, significa que eles estão bem próximos, mas como juntas e medulas não são a mesma coisa. Por que é importante entender isso? O novo nascimento acontece no nosso espírito. A regeneração acontece no nosso espírito. Quando Jesus voltar, haverá transformação do corpo. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Agora, entre o novo nascimento e a vinda de Cristo, quando nós vamos ter o que Paulo chama da redenção do corpo, no processo de vida cristã, o que acontece de maneira progressiva não é o novo nascimento. O novo nascimento é instantâneo. O crescimento espiritual é progressivo. Mas a salvação da alma, né, que é a restauração da alma, ela acontece pela palavra de Deus. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora, o que significa isso? Tiago está dizendo, receba com mansidão a palavra implantada em vocês. O que é a palavra implantada em vocês? Versículo 18, anteriormente, que dá o contexto, ele diz, segundo o seu querer, ele, está falando de Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Toda a obra de Deus, na minha e na sua vida, começa com a entrada da palavra de Deus. Ah, pastor, eu fui salvo pela graça mediante a fé. É verdade, onde você conseguiu a fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tudo parte da pregação. Em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 13,
Paulo diz assim, nele aqui em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aí eu criei, porque ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Quando há uma combinação de receber a palavra em fé, novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nós. O ponto de partida é a entrada da palavra. Ela é a semente de Deus que produz mudança na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo Pedro fala isso. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, ele diz, vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu gosto dessa expressão, que se refere à palavra como algo vivo, que opera e trabalha dentro de mim e dentro de você. Mas a mesma semente que entrou e produziu o novo nascimento, Tiago está dizendo, você tem que acolher com mansidão o que foi colocado dentro de você, ou seja, baixa a guarda, se exponha. A palavra quer continuar operando em você, para da mesma forma como trouxe regeneração no seu espírito, trazer restauração para a sua alma. A palavra não traz só diagnóstico, ela traz cura. Mas a pergunta é, que cura é essa? Porque nas últimas décadas, quando a igreja começou a falar de algo que não se falava muito ao longo da nossa história, que é cura interior, cura para as emoções, nós limitamos a salvação ou a restauração da alma só a uma restauração emocional. E não estou dizendo que a palavra de Deus não faça isso. Ela tem o poder de sarar nossas emoções? Claro que tem. Uma pessoa que chega, a Deus, a Cristo, se converteu e traz marcas profundas de rejeição, ela tem uma dificuldade em relação a entender o seu próprio valor, por conta da experiência e das marcas emocionais. Agora, a revelação da palavra começa a trazer à tona o meu e o seu valor, não diante das pessoas, mas diante do Criador de todas as pessoas. E essa revelação é extraordinária. Ela te coloca acima de qualquer dor. No Salmo 27:10, Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. São as pessoas de quem temos a maior necessidade de afeto desde criança. E diz, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Eu entendi o meu valor diante de Deus. Se alguém não ia reconhecer, o problema é deles. E isso não muda o entendimento de quem eu sou, da importância que eu tenho aos olhos de quem me criou. A palavra de Deus, ela pode produzir uma mudança tão extraordinária que sara qualquer ferida, qualquer dor que eu e você carregamos. Mas o problema é que muitas vezes nós limitamos a cura só a isso. Então Deus vai arrumar o nosso mundo emocional. Eu quero te dizer, é muito mais do que isso. Se nós estamos falando de um problema que a palavra diagnostica e que tem a ver com comportamento, será que a cura se limita só a mudar emoções e não mudar o nosso comportamento? Nós precisamos entender que a cura é mais do que alinhar emoções. Isso é parte do pacote, mas não se limita a isso. O poder de cura que a palavra de Deus tem é transformar a minha e a sua vida. É transformar a minha e a sua conduta. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jesus fala na parábola do semeador, ele usa uma figura muito clara, que a semente é a palavra de Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que embora a palavra é viva, é eficaz, ela tenha todo o poder. O resultado dela em cada tipo de solo não depende do poder da semente. Ele diz que o primeiro nível de solo, onde não houve nenhuma frutificação, ele diz é o que ouve a palavra e não entende. Mas o último, que produz fruto a 30, 60, 100 por 1, é o que ouve e entende. Então o que nós precisamos é de uma combinação, de uma interação. Cada tipo de solo é explicado por Jesus, falando da interação de cada um com a palavra. Um nem recebe. Outros dois aqui no meio, o solo pedregoso e a semente caiu entre espinhos. São gente que até começa, mas permitem que outras coisas abortem o processo. O último bem-sucedido não apenas entende, mas não deixa nada interferir no processo. O tipo de frutificação que você vai viver não depende só do poder da palavra. Enquanto nós destacamos o poder da palavra, isso é importante para gerar fé em você e para gerar resposta e interação. Mas sem interação, esse poder não vai operar. Então, o que é que eu e você precisamos? Nos dispor. Então, vou voltar em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Aquele que atenta bem, presta atenção na lei da liberdade. Agora, gente, eu preciso fazer uma pesquisa atual disso. Vou até pegar a ideia e abrir talvez isso até a nível de internet. Mas um número absurdamente alto de crentes não tem tempo devocional com Deus todos os dias. Não lê a Bíblia todos os dias. O nosso nível de exposição à palavra é muito baixo.
E de alguma forma a gente fica acreditando que nós vamos ter resultado melhor no ano próximo que está chegando, sem mudar o nosso tipo de atitude. O que eu quero hoje não é apontar o dedo para você, nem te colocar debaixo de culpa ou condenação, mas é provocar em você algum tipo de resposta que te leve a uma mudança de comportamento. Ou seja, se a palavra de Deus é a única que pode dar o diagnóstico do problema, é a única que pode de fato trazer cura, a pergunta é: como nós conseguimos acreditar que vamos ter progresso na vida cristã sem envolvimento com esse livro santo? A palavra é viva e eficaz. O poder que está por trás dela é o mesmo que Deus usou para criar todas as coisas, é o mesmo que Ele usa para sustentar todas as coisas. Mas não adianta esperar que ela sozinha, por si mesma, faça alguma coisa se eu e você não nos expusermos, não interagimos com ela. Quem está entendendo, diga amém. Então, ela tem o poder de produzir cura, mas eu e você precisamos entender que essa cura não é só para emoções feridas, é para uma mudança de conduta, de comportamento. Né? Como diz Paulo aos Coríntios, para que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Mas a pergunta a ser feita é: nós temos feito uso disso? E eu quero terminar te fazendo 3 perguntas. A primeira delas: a espada cortante, não do rei Salomão, mas a do rei Jesus, tem exposto seu coração? Você tem gastado tempo diante dela, a ponto dela expor algumas coisas? Vou repetir, não estou nem só falando de pecado. Muitas vezes, até estratégias importantes para o ministério, em momentos significativos da minha vida, coisas que pessoas não conseguiram me convencer. Enquanto eu estava diante do livro santo, algum milagre aconteceu. Meu filho Israel foi o primeiro a começar essa campanha, outros foram se unindo a ele. O Marlon, que hoje nos ajuda na comunicação do ministério, foi um dos primeiros que o acompanhou. Mas eu lembro que Israel dizia: pai, só tem que gravar vídeo pequeno. A parada na internet, no YouTube, é vídeo curto. Essas mensagens de 1 hora, ele falou, pode olhar. Né? Ele falou, se o senhor tiver um poder de retenção grande, o senhor vai ter uma média de 20 minutos. Se for grande, a maioria não passa de 10. Ele dizia, tem que ter vídeo curto. Eu olhava para ele, batia o pé no estilo velha guarda e dizia, me recuso a dar pouca comida para quem não tem fome. Não vou mudar o padrão de alimentação porque alguns não estão interessados. Ele dizia, só estou te dizendo como funciona a nova geração. E várias pessoas, pastor, grava vídeo pequeno. Eu dizia a mesma coisa, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. Mas um dia eu estou lendo a Bíblia, e estou lá em Abacuque 2. E aí eu leio, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, para tudo. Tem um texto para quem passa correndo, que você tem que resumir. Era a visão do outdoor da época. Escreve a visão em tábua, grava. O cara passou correndo, pegou. Eu falei, não pode. Eu falei, é verdade, Deus, que desde aquela época o senhor já estava preocupado com isso? Essa parada para meditar me deu a chance de, pela primeira vez, ouvir Deus num assunto que até então não tinha dado espaço para ele falar. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, eu não quero que você pare de fazer o que está fazendo. Eu não quero que você pregue mensagens menores nos cultos e reuniões. Mas o Senhor diz, eu quero que você use uma outra estratégia para atingir um outro público. Ou às vezes o mesmo público que domingo tem 1 hora, mas durante a semana não tem. E o Senhor me disse, mas você não vai abrir só para um lado. Você vai abrir também para o outro. Eu quero que você comece a gravar os cursos para quem de fato quer se aprofundar. E naquele momento eu percebi que não era meramente mudar, era ampliar. Agora, eu tenho momentos significativos, não só em Deus tratando pecados, expondo motivações erradas, mas muitas vezes ajustando relacionamento, como falei dentro de casa, no meu casamento. Estratégias do ministério, sempre diante do espelho. Não me diga que é só um lugar para dar sugestão, porque normalmente, quando eu estou recebendo algo de lá, eu não escutei de mais ninguém. Porque eu tenho um lado que eu chamo de perseverante, minha mulher diz que é teimoso. Há um poder sobrenatural nessa palavra. Quem está entendendo, diga amém. Agora você imagina se eu e você, dia a dia, vamos nos expondo e permitindo que ela vá produzindo mudança em todas as áreas da nossa vida. A beleza é que esse livro não vai produzir o mesmo resultado para cada um, quando eu falo de detalhes. No sentido geral, sim. Mas Deus tem a capacidade de extrair e trazer uma aplicação personalizada para cada um de nós. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou apaixonado e empolgado com esse livro. E eu quero te dizer, o que você precisa
É muito mais do que ouvir uma mensagem ou duas por semana em reuniões que nós temos. É uma exposição diária para a palavra de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Primeira pergunta, a espada cortante do Rei Jesus tem exposto seu coração. Segunda pergunta, você tem permitido ser moldado ou mudado por essa palavra? Porque também não adianta ter diagnóstico e não ir para o lado da cura. Mas minha terceira e última pergunta, o que é que você vai fazer com tudo aquilo que você ouviu hoje? Porque apesar de ter tentado trazer a doutrina bíblica para o assunto, a parte prática tem que ser uma decisão muito simples. A hora que essa reunião terminar e eu sair daqui, o que é que eu vou fazer a respeito? Nós estamos nos aproximando de um novo ano. E todo mundo começa, já é cultural, as resoluções de ano novo. Todo ano, o que encabeça as listas de resoluções são duas coisas que se repetem no mundo inteiro. Sair do vermelho e emagrecer. E eu não tenho nenhum problema se estiver na sua lista. Mas deixe isso para o segundo e o terceiro. Se eu puder te sugerir algo, em primeiro lugar, tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus, todos os dias. Ah, pastor, não tem um dia da sua vida que o senhor não fica sem ler a Bíblia? Se eu não ler, eu estou pelo menos meditando, processando, pensando. Já me aconteceu várias vezes, num ritmo de correria tão insano que eu quase não consigo ler. Embora às vezes eu tento. Dentro de um avião, no aeroporto, em qualquer situação, puxo o celular e aproveito para ler aonde puder. Mas e quando não dá? No mínimo, fazer o que a Bíblia diz. Medita nele, no livro, de dia e de noite. E se eu e você mantemos uma consciência contínua da palavra de Deus operando em nós, a conversa muda e muda completamente. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus sua própria vida nesse momento e que você pudesse orar dizendo: Espírito Santo, eu não quero apenas ouvir isso tudo e sair daqui sem nenhuma decisão prática. Talvez você precise ser honesto e dizer: eu não sei por que me falta essa empolgação. Essa semana eu estava conversando com um irmão, nem é da nossa igreja. E ele falou para mim: pastor, eu tenho vergonha, porque minha vida é corrida. E às vezes eu uso isso como uma justificativa, que eu chego em casa à noite, vou ler a Bíblia, eu não aguento de sono e eu durmo. Ele falou: mas essa semana eu precisei estudar para o meu trabalho. E eu ficava acordado até tarde, sem sono. Por causa da área de trabalho dele, imaginei. Eu falei: não, é que normalmente o vídeo do YouTube, que você deve estar precisando, tem uma outra dinâmica. Eu falei: não, pastor, eu estava lendo. Ele falou: como eu posso estar nesse nível de, com a coisa natural, não ter sono e com aquela outra ter? Eu falei: bom, tem duas coisas. Uma, talvez você precise de um despertamento e de uma carga sobrenatural para ter empolgação que você tem com o seu negócio. A outra, que muitas vezes nós não reconhecemos, que nós vivemos num ambiente de guerra espiritual. Quando os discípulos de Jesus estavam no Getsemane, não conseguiam orar e dormiam, Jesus disse para eles: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não disse que a carne é fraca para falar de tentação. Na hora da tentação, a carne é forte, não é fraca. Ela é fraca para buscar Deus. E se você pensar bem, tem muito crente que mesmo hoje, depois de convertido, mesmo que não vire uma noite acordado na balada, ainda tem alguns entretenimentos. Tem gente que consegue maratonar seriado e filme e não tem sono, mas na hora de orar, ir para a vigília, tem sono. Jesus disse: seu espírito está pronto, seu espírito quer Deus. Mas a carne que carrega a velha natureza vai lutar contra isso. E o que nós precisamos fazer é subjugá-la, é dominá-la. E a carne não converte, ela tem que ir para a cruz. Você vai ganhar essa briga usando de violência. Não estou falando, de você ferir literalmente a carne. Quando Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, ele não está falando de algo literal. Mas nós podemos reconhecer que é uma briga e orar especificamente. Eu muitas vezes tenho dito para Deus: o Senhor está lá, o Senhor prometeu através de Amós, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as tuas palavras. Eu quero essa fome sobrenatural. Eu já dou um certo valor à sua palavra, mas eu não quero buscá-la só com aquilo que eu já entendi. Eu quero estar debaixo da intervenção de Deus. Porque se o sono vem do reino das trevas, não é o reino das trevas que me governe, eu quero que algo me desperte, que algo me vivifique para isso. E há formas e maneiras de você estar orando, buscando a Deus para que isso mude. Pastor, eu não vou conseguir sair daqui já 1000 por hora. Tenho certeza que não. Você não muda hábitos dessa maneira. Mas algo que eu tenho aprendido é que muitas vezes, com ou sem vontade, estabelecer um ritmo de disciplina pode te reprogramar. Mas também buscarmos a ajuda de Deus. Então eu quero que você ore, né, pedindo que isso não pare no final dessa reunião. Mas que Deus possa continuar esse assunto de uma maneira bem prática na sua vida quando você sair. Quando de vez em quando a gente faz campanhas aqui, como dos 100 dias na palavra, e 2022 nós vamos ter de novo. É apenas para tentar te ajudar a criar hábitos, disciplinas, mas isso precisa ser uma consciência que cada um desenvolva. Ninguém pode fazer isso por você. Mas você, com a ajuda e a graça de Deus, pode chegar lá. Fale com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Enquanto você fala com Deus, eu quero aproveitar esse momento para fazer um convite. Talvez haja pessoas aqui que estejam se questionando, pastor, o senhor falou de receber com mansidão a palavra que já foi implantada. E se ela nem foi implantada em mim ainda? Então esse é o primeiro passo que você tem que resolver. O evangelho precisa ser recebido, precisa ser abraçado. Você precisa de uma decisão formal de entregar sua vida a Cristo, de dizer, eu vou abraçar a mensagem de salvação que Deus me oferece. Isso não apenas vai te levar a experimentar uma intervenção sobrenatural de Deus, trazendo perdão de pecados, remoção da condenação dos erros, mas é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Há uma experiência que determina o seu começo, a sua entrada, vai ter crescimento depois. Mas para isso você precisa entregar sua vida a Jesus. Se você não fez isso ainda, eu não quero encerrar essa reunião sem te dar o que normalmente a gente chama aqui de a oportunidade da sua vida. De fazer de Jesus não só o seu Salvador, mas o seu Senhor, o dono da sua vida. Mas talvez possa haver gente no nosso meio que um dia tomou essa decisão. Mas de alguma forma, e por várias razões, você se afastou, se esfriou, se desviou. Não importa o que aconteceu, como você rotule, mas dentro de você, você sabe, talvez você não entende nem como sabe, que Deus está te chamando para uma reconciliação e para um recomeço. Eu quero oferecer essa oportunidade a você também. Seja os que precisam tomar essa decisão pela primeira vez, ou a você que já fez um dia essa decisão e precisa retomá-la, voltar lá ao início, recomeçar. Eu quero orar com vocês, com esses dois tipos de pessoas. O Senhor Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. O reconhecimento da nossa salvação diante de Deus, dos anjos, do mundo espiritual, ele vem depois de reconhecermos Jesus diante das pessoas. Mas Jesus também diz, todo que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então eu quero ser honesto, antes de te chamar para orar com você, e dizer que o próprio Jesus diz que essa parada se resolve em público, na frente dos outros. Mas eu não quero que você ache que nós estamos tentando expô-lo. O que talvez você precisa saber é que essa audiência não está aqui para te julgar. Eles estão torcendo por você. Eles estão orando por você. Jesus disse que a festa é nos céus, quando o pecador se arrepende. E como ele mandou a gente orar que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita no céu, fica claro que ele quer que tenha festa aqui na terra também. Então nós fazemos festa quando as pessoas tomam essa decisão. Então, sabendo que você está num ambiente de encorajamento, de apoio e não de julgamento, eu quero te fazer a pergunta em público. Alguém aqui hoje que precisa tomar essa decisão de entregar sua vida a Cristo, ou que queira se reconciliar com Ele? Se houver, eu quero que você levante sua mão bem alto. Nós vamos orar com vocês. Glória a Jesus. Aleluia. Quem mais? Deus seja louvado. Quem mais?
Eu vou pedir mais do que só levantar a mão. Vou pedir que vocês saiam do lugar de vocês. Venham o mais rápido que vocês puderem. Aqui embaixo, aqui à frente. Perto de mim. Nós vamos orar com vocês. Você pode dar ao Senhor mais um forte aplauso por cada um deles. Aleluia. Quem mais? Sempre tem gente, de vez em quando eu ouço aqui, ouço ali, gente que diz, pastor, eu queria levantar minha mão, parece que ela pesava 1 tonelada. Eu queria sair do meu lugar, parece que o pé estava enraizado no chão. Há uma guerra no reino espiritual. Mas eu tomo a autoridade do nome de Jesus para quebrar toda a cadeia, toda a amarra espiritual. Eu declaro cada pessoa nesse lugar livre para corresponder ao convite do Espírito Santo. Se você estava tentando erguer a mão ou sair do lugar, não conseguia, tenta de novo, que agora você vai ver que consegue. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Eu acho muito top essa frase, hoje. Há um outro versículo que diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Talvez você esteja pensando, eu posso resolver isso outro dia. É verdade. Já vi gente que deixou para depois e resolveu depois. Mas vi gente que deixou para depois e morreu sem resolver. A Bíblia diz, se hoje ouvir sua voz, não endureça. Lembra que é a sua resposta à palavra de Deus. E se Deus estiver falando ao seu coração, vem. Algumas vezes eu fico tentando discutir consigo mesmo. Eu não acho que eu estou tão ruim para ter que recomeçar. Mas se algo aí dentro de você está dizendo, vai lá, simplesmente vem. Depois você tenta entender o que é que estava acontecendo. Há mais alguém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queria que os conselheiros nos ajudassem a garantir que todo mundo está sendo acompanhado. Se encostar alguém perto de você que você não conhece, é apoio. Eu vou pedir a cada um de vocês que veio aqui à frente, já que Jesus falou sobre confessar, e confessar é reconhecer uma verdade, eu vou pedir que vocês façam uma oração comigo. Você poderia fazê-la sozinho. Há muitos que tomam essa decisão pela primeira vez, pedem ajuda. Então eu vou fazer uma oração, eu vou pedir que vocês repitam depois de mim. Se aquilo que vocês me ouvirem falar, no coração você diz, cara, isso aí representa o que eu queria falar para Jesus. Dá para eu falar isso com fé, de forma honesta e sincera. Então eu vou pedir que você repita essa oração depois de mim em voz alta, pode ser? Então diga assim comigo, Senhor Jesus, reconheço a minha condição de pecador, mas reconheço que o Senhor é o único Salvador. E hoje, eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio na Tua salvação. E pela fé, eu me aproprio dela. Eu declaro que a partir de hoje, é um novo dia. É o início de um novo tempo. Eu renuncio todo envolvimento com o reino das trevas. E a partir de hoje, eu faço parte do reino da luz, do reino de Deus. Eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. E eu oro que o poder do Espírito Santo opere em mim transformação, crescimento espiritual, frutificação para a glória de Deus. Eu invoco o nome de Jesus e a salvação que há nesse nome. E a partir de hoje, eu declaro que minha vida é Tua, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir a atenção de vocês para mais duas coisas que nós vamos fazer aqui bem rápido. Primeiro, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Não só eu, todo mundo vou pedir que estenda a mão. Depois que eu orar, eu vou pedir uma segunda coisa. Vou pedir que vocês estão aqui, sigam aquele casal que está à minha esquerda, à direita de vocês. Eles vão sair com vocês por aquela porta 6. Nós temos uma sala ali. E rapidinho, jogo rápido, nós queremos fazer duas coisas. Primeiro, dar um presente, uma lembrança desse dia, de uma decisão tão especial e importante. Segundo, se vocês concordarem, não são obrigados, a gente gostaria de pegar os dados para fazer contato, está orando por vocês, ajudar vocês. Isso,
vocês podem decidir lá. Então, depois da oração, essa turma que colou ao seu lado, além de gentilmente dar as boas-vindas à família da fé, eles vão ajudar você a ir para aquele lugar, né, a não escapar. Embora você não seja obrigado, nós vamos tentar te constranger a pegar, no mínimo, essa lembrança ali. Estenda as mãos para eles. Vamos orar por eles. Meu Deus, nós somos gratos por essa decisão pública e pelo poder do Teu Espírito Santo que de forma sobrenatural sela a confissão de fé que foi feita nesse lugar. Nós declaramos sobre eles, se tornem reais as Tuas palavras, perdoados são seus pecados. Nós os declaramos livres de toda amarra do reino espiritual e declaramos um novo tempo de recomeço, de novo nascimento, de reconciliação com Deus em nome de Jesus. Oramos que o Teu Espírito os guie, os proteja, os guarde e os fortaleça nessa caminhada. Que eles vivam a manifestação da Tua graça nesse novo tempo, em nome de Jesus. Nós os abençoamos hoje e os entregamos aos Teus cuidados e à Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.